Nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, a partir das 9h30, no programa Show da Manhã, Matheus Nascimento recebe Ramos Dengue e Professora Xoxa, candidatos a uma vaga no Conselho Tutelar em Vicência. Oportunidade de você conhecer melhor o seu candidato e decidir o seu voto. Matheus Nascimento entrevista os candidatos ao Conselho Tutelar em Vicência. Acompanhe no rádio, nas redes sociais e no nosso aplicativo. Matheus Nascimento, entrevista. Matheus Nascimento, entrevista. Muito bem, já são 9h37 minutinhos aqui na Melhor, na Vicência FM. Vamos com o nosso Matheus Nascimento entrevista. Lembrando a você que estamos ao vivo lá no Facebook da Vicência FM, Facebook pessoal do Matheus Nascimento. Estamos ao vivo também no Instagram da Rádio Vicência FM. Todos eles você coloca lá o nickzinho @Rádio Vicência 98 que você vai encontrar, tá certo? E também lá no Facebook do Matheus Nascimento, @Matheus Nascimento com 2 O's no final. Você já vai encontrar a nossa live. Lembrando também que estamos ao vivo através do nosso site, né? E também através do nosso aplicativo. Dando sequência a essa série, né, de entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar aqui do nosso município, que terminará próxima sexta-feira, dia 29 de setembro, onde, né, terão aí poucos dias para o dia da eleição, que será no dia 1º de outubro. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Ramos Dengue e a professora Xoxa. Está no ar, o Matheus Nascimento entrevista. Oferecimento: Farmácia São Benedito, trabalhando, respeitando sua saúde e o seu dinheiro. Em setembro, cobrindo a concorrência em qualquer medicamento. Newnet, o seu provedor de internet. 100% fibra ótica. Ligue e contrate um dos nossos planos. 99878-1888. Paulo Lima Variedades. Uma variedade enorme de produtos para sua casa. Fone 99930-9973. E Mercadinho Oliveira, o mercadinho onde a dona de casa faz economia com qualidade. Matheus Nascimento, entrevista. Matheus Nascimento, entrevista. Vamos lá de volta, agora em definitivo. Vamos conversar aqui com o Ramos Dengue, também a professora Xoxa. São candidatos, né, postulando aí uma vaga no Conselho Tutelar aqui do nosso município nas eleições desse ano. De antemão, quero desejar aí um bom dia, né, para vocês. Meu amigo Ramos Dengue, professora Xoxa, microfones liberados aí para a gente desejar aquele bom dia. Tudo bem com você, Ramos? Tudo bem, meu amigo Matheus. Bom dia. Pode se aproximar mais do microfone para a gente escutar direitinho. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da 98.5, e eu quero agradecer o espaço. Professora Xoxa, bom dia, tudo certo? Bom dia a todos. É uma imensa gratidão de estar aqui nesse momento, né? E eu quero agradecer também a essa oportunidade que vocês estão dando a nós, candidatos, para poder mostrar e falar um pouco do que queremos, né? Pois é, não poderia ser diferente, né? A Rádio Vicência FM, como uma rádio comunitária, né, tem que servir a comunidade. Isso é um assunto importante para a nossa comunidade. A gente faz questão, né, de trazer aqui para a gente expor aí para a comunidade. Vamos começar o nosso papo hoje. Eu queria que vocês dois se apresentassem à população, começando com o nosso amigo Ramos Dengue. Quem é Ramos Dengue, né, para a população? Acredito que pouquíssimas pessoas, né, não sabem quem é, mas é sempre bom a gente se apresentar aí para a população, e principalmente postulando aí a um cargo desse que é de um nível tão importante, né, Ramos? Quem é Ramos Dengue? Boa pergunta. Boa pergunta. Quem é Ramos Dengue? Na verdade, meu nome é Severino Ramos de Oliveira. Isso. Sou de família humilde, filho do senhor José Lopes de Oliveira e dona Maria Serafim de Oliveira. Tenho 7 irmãos. Hoje casado com a professora Rosa Oliveira. Tenho um filho de 29 anos. Sou muito feliz e grato a Deus por tudo isso. Não tem assim... Acho que a cidade inteira conhece Ramos Dengue.
Se não conhece diretamente Ramos Dengue, conhece um irmão, conhece o pai, que é popularmente conhecido por Seu Caramba do Cachorro Quente. Quem não conhece Seu Caramba do Cachorro Quente? É isso aí, pessoal. Pois é, passa a pergunta para a nossa amiga professora Xoxa, né? Quem é a professora Xoxa? Meu nome é Maria José do Nascimento, né? Mas popularmente me conhecem por Mazé ou Xoxa, que é o nome mais popular, né? Eu sou também de origem simples, né? Vim do engenho, morava sempre no engenho Buraré, na redondeza ali do engenho Água Doce, né? Tenho meu pai ainda vivo, minha mãe, graças a Deus, né? Se chama Seu Zezinho, né? E Dona Luci. Sou casada hoje, tenho 40 anos, graças a Deus. Tenho 4 filhos, né? 2 desses são especial, né? E assim, hoje é um papel muito grande que a gente encontra na sociedade de poder mostrar o seu nome, quem você é para a população, né? Como é que a população lhe vê, quem é você, né? E assim, sou professora, trabalho já na educação com vários anos, já tenho uns 13 anos que eu trabalho na educação. Desses 13, 4 são com crianças, né? E adolescentes. E assim, estou fazendo muito bem meu papel, acredito, graças a Deus por isso, né? E assim, eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao meu nome, ao zelar, ao cuidar, né? E essa aí é uma preocupação que todos deveriam ter, né? E assim, sou formada, né? Tenho pedagogia, sou professora e hoje estou aqui nessa luta, né? Junto com os demais, para uma vaga aí, né? No Conselho Tutelar. Pois bem, e a gente tem um prazer enorme e agradece, né, de antemão, a presença de vocês aqui, né? Graças a Deus, ainda nenhum cancelou, né, a entrevista. Todos eles já vieram aqui, que se dispuseram a vir para entrevista, e é muito importante, né, esse espaço. Aí, como a gente estava até conversando aqui em off, e até a gente expôs na entrevista de ontem, porque a rádio abrange muito os lares aqui da cidade, muitos lares, né? E todos estão ouvindo, né? Vocês dois aqui. Então, uma apresentação legal é sempre bom. Mas vamos para o que interessa, né? A questão do Conselho Tutelar. Eu queria saber de vocês dois o que vocês entendem sobre Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar e qual o objetivo do Conselho Tutelar? 2 perguntas em uma para vocês, começando com o Ramos Dengue. Mateus, eu entendo que o Conselho Tutelar, ele é um órgão, podemos até dizer que ele é não só um órgão, mas ele é o guardião dos direitos das crianças e dos adolescentes. A gente vê que, seguindo a risca o estatuto, tudo fica mais fácil e bem esclarecido. Quando eu falo a questão do guardião dos direitos da criança e do adolescente, é justamente porque, se a gente segue à risca o estatuto, a gente sabe e passa a conhecer melhor o que é o Conselho Tutelar. Professora Xoxa, o que é o Conselho Tutelar, professora? E para você, qual é o objetivo também do Conselho Tutelar? Olha, o Conselho Tutelar, ele é um órgão, né? Ele é um órgão autônomo, permanente, né? E não jurisdicional. O que quer dizer isso, né? Um órgão permanente é que ele é um órgão que ele já é do município, ele é de estrutura municipal, né? Que ele é permanente, ele tem que estar ali no município, porque ele rege muito, né, o direito da criança e do adolescente. Autônomo é que é um órgão, ele é permanente, é autônomo, porque ele não tem ligação com nenhum dos convênios, né? Independente, e não judicial, porque ele não depende do Poder Judiciário, né? E assim, o Conselho Tutelar, ele foi criado, uma lei federal, dia 13 de junho de 1990, e ele vem aí para proteger e garantir, né, os direitos da criança e do adolescente. E o objetivo é justamente esse: zelar por os direitos dessas crianças e dos adolescentes, né, que necessitam de um apoio, de uma visão, de um cuidado, né, a que ele é atribuído, né, que é o ECA, o nosso famoso ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que, assim, todas as leis que existem nele são leis que servem de garantia na proteção daquelas crianças e adolescentes que necessitam, né? Pois é, muita gente pensa que a questão do conselho, às vezes,
quando você vai lá aplicar a lei, né? Aqui está também ali na cartilha de vocês, né? Que caso você chegue lá, seja conselheiro do o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente não entende direito, né? O que é, pensa que o conselheiro está impondo alguma coisa a seu próprio favor, a seu próprio desejo, né? Mas não é, ele só está cumprindo a lei. E tem que cumprir a lei, né? Em relação à violação da criança e do adolescente, em vários N casos, né? Tem que ser aplicada a lei. Você falou na questão das atribuições, professora Xuxa. Eu faço a pergunta para vocês dois. Nosso amigo Ramos pode responder primeiro. Quais são as atribuições aí do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, uma das principais atribuições é como eu falei anteriormente. A principal atribuição do Conselho Tutelar é zelar pelo direito da criança e do adolescente. Isso. Essa é a principal. Daí segue-se toda uma sequência, baseando-se no ECA, virão uma série de direitos e obrigações, porque não existe só o direito. Para existir o direito, tem que existir a obrigação. E é baseado nisso aí, no tópico principal. O tópico principal é esse. Professora Xuxa, fica à vontade. Desculpe ter interrompido. O principal objetivo é esse, é zelar pelo direito da criança e do adolescente. Digo isso porque, se você tem por base esse princípio, o restante você tira de letra. Pai, mãe, responsáveis, uma vez que você conhece os direitos do seu filho, as obrigações do seu filho, você vai educá-lo de uma forma que não vai precisar, no futuro, alguém para corrigi-lo. Verdade. Professora Xuxa. É verdade, meu amigo. Faço minhas suas palavras, né? Porque no artigo 227 diz que é dever da sociedade, da família, né, e do Estado assegurar à criança e adolescente uma absoluta prioridade. E esse é um pilar, né? É um artigo muito importante, sendo uma pedra fundamental na doutrina, né, do Conselho Tutelar. E assim, é como meu amigo Ramos falou, que no momento que você faz bem o seu papel, né, como pai, que primeiro vem a família, antes da sociedade vem a família, porque a criança ela está integrada a um meio, que meio é esse? É um meio onde ele recebe educação, é um meio por onde ele recebe o amor, por onde ele recebe os ensinamentos primários, aí vem os ensinamentos secundários, e a base de tudo é a família. Se você é um pai, é uma mãe que prepara bem o seu filho para a vida, para o cotidiano, vai ser um adolescente que vai ser com menos trabalhos, né, e vai ser um adulto responsável, um adulto que sabe até onde começa o seu direito e até onde vai os seus direitos também. A gente tem que entender que as crianças têm os seus direitos e que têm também os seus deveres. Muitas das vezes, a gente escuta muito falar por aí, que só tem os direitos. Quais são os direitos da criança? Quais são? O que é que a criança tem? O direito da criança é ter uma casa, ter uma moradia, ter uma escola, né? Ter uma vida religiosa, né? E assim, é realmente um papel da criança, mas quais são o dever? Quais são os deveres que a criança tem? Por exemplo, é um direito da criança estudar, de ser matriculado. Os pais têm por obrigação matricular os seus filhos na escola, mas é um dever que a criança tem como obrigação de estar na escola todos os dias. Não faltar, né? Não faltar, ser um aluno presente, ser um aluno que contribua, que colabore, né? Esse é o direito, o papel da criança aí, quanto o papel da família, não é isso? Aí vem o papel da sociedade. Como é que a sociedade pode contribuir com esse fator com a criança? Né? Uma sociedade tem que ser acolhedora, né? Uma sociedade que realmente se dispõe, né? Está ali sempre a ajudar o próximo, a colaborar com a situação. Não é isso aí? Aí esse é um dos fatores que realmente rege o estatuto, né? E é essa meta que temos que ter, nós conselheiros, temos que ter essa visão também sobre o papel realmente do que é o que o estatuto tem a passar para as crianças e até onde é que a gente pode ir. Pois é, entendi. Olha, eu queria saber de vocês também, né? E a pergunta até que eu fiz para todos aqui, todos responderam de uma forma, cada um respondeu de uma forma diferente, né? A importância do conselheiro tutelar na sociedade, né? Eu falei ontem até
olhando a entrevista, né, logo posteriormente em casa, eu até falei em comunidades, né? Até acredito que foi até uma falha minha ter resumido só em cada comunidade. Acredito que a professora Xoxa tem a sua liderança na comunidade, o Ramos Dengue também tem sua liderança na comunidade, mas você chegando lá a ser um conselheiro, né? Galgando êxito esse ano nas eleições, você vai ser conselheiro não só da sua comunidade, mas vai ser conselheiro de um todo, né? Da cidade, sítios, né? Distritos. Vai ser o conselheiro de todos. E quando houver ocorrência pode ser, né? No distrito mais distante. Você tem que estar lá. Mas eu quero saber do meio mesmo, no meio todo, né? Qual é a importância do conselheiro tutelar no meio da sociedade? Meu amigo Ramos Dengue pode responder primeiramente a essa pergunta. Ok. É muito importante. Muito, muito, muito importante. Quando se coloca o conselheiro, qual a importância do conselheiro? Temos que voltar para o conselho. E é como a professora Xuxa falou, o que é o conselho? Né? O conselho tutelar é um órgão permanente e não jurisdicional, certo? Qual a importância desse órgão? A importância desse órgão é que ele rege não só aqui na cidade, mas nos sítios, nos distritos, de uma forma em geral, ele rege os direitos, ele executa, ele põe em prática tudo que uma criança e um adolescente tem de direito. E é por aí, é por esse caminho que o conselheiro tutelar, ele se torna importante, porque ele é o representante, ele é o representante do conselho tutelar, porque não existe divisão entre conselheiro e conselho, tudo se torna um só. Uma vez que você é conselheiro, você é o representante legítimo do conselho tutelar no seu município. Então podemos igualar a mesma importância do conselho com a importância do conselheiro na sociedade, né? Positivo, Matheus, positivo. Professora Xoxa? Com certeza, não tem como separar. Eu costumo dizer que são irmãos gêmeos. A gente não tem que separar o conselheiro do conselho, porque os dois são, né, o mesmo órgão, a mesma cabeça, a mesma função, todos trabalhando em prol de um mesmo objetivo, que são as crianças e os adolescentes, né? E assim, a pergunta fala sobre como você chegar, né, na sociedade, né? É assim, como você fala nessa questão da comunidade em que você mora, em que você reside, né? A gente tem que realmente pensar muito no momento que a gente for fazer um determinado trabalho, seja na nossa comunidade ou não, né? Temos que ir sempre como pessoas humanas, né? Seres humanos que também temos erros, que também erramos, que às vezes acertamos, e nunca parar, né? E pensar que, poxa, o erro é dele, você está errando, você não pode fazer assim. Uma palavra que é muito utilizada, né, ultimamente, né, porque ganhou muita notoriedade aí nas redes sociais, que às vezes muita gente nem sabia, é empatia, né? Empatia, é isso aí. Tem que ter Temos empatia. que ter bastante empatia, saber chegar, saber ouvir, saber conversar, saber tomar realmente a decisão ou aquela em determinadas situações, porque tem situações que você precisa ser mais razoável possível, né? Eu, como professora, já trabalho na área, né? Realmente a gente se depara com várias situações e que a gente tem que ter realmente aquele jogo de cintura para saber resolver aquela situação sem prejudicar e sem, às vezes, até magoar as pessoas, né? Sabendo fazer seu papel correto, isso aí você não tem com que nem muito se preocupar. Também expor, né? Aquela situação que não pode, né? Não pode. É um problema, porque, por exemplo, se você chega em uma determinada situação para resolver aquele problema, você não tem que chegar em terceiros e contar aquilo que foi discutido, aquilo que foi acordado, aquilo que foi vivido, né? É um trabalho que tem que ser realmente segredos, né? Em sigilo. Não tem que estar levando para terceiros. É justamente isso, minha amiga Xuxa. O que acontece? Na entrevista de segunda-feira, se não me falha a memória, foi
Márcia da rádio que falou aqui. Isso. Que o conselheiro, mesmo sem ele estudar para tal, ele é um psicólogo. Por quê? Ele está ali para escutar a sua demanda, para ouvir a sua demanda e buscar, ou pelo menos tentar apresentar uma solução. Imagine você, se ele sai, voltando para a sua questão, se ele sai comentando tudo o que conversou com você. Antiético, né? É totalmente antiético. Pois é, não pode, né? Não pode. Como a professora Xoxa também falou aí, né? De várias situações que podem acontecer e tem que ser avaliado caso por caso, né? Em qual situação o Conselho Tutelar pode ser acionado e deve ser acionado? Queria que vocês explicassem para a gente, que é aqui, Matheus Nascimento, também para a população que está ouvindo a gente aí através do rádio, também através das redes sociais. Em qual situação o Conselho pode ser acionado? Muito bem. Eu costumo dividir e selecionar, assim, e posso até dizer que catalogar por eixos principais. Eu acho que o Conselho, ele tem que ser acionado na prática quando uma criança ou o seu direito é violado. Daí segue-se, como eu vou dizer todas as vezes que necessário for, segue-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque esse é o eixo principal. Não é permitido de forma alguma que a criança tenha seus direitos violados, que o adolescente tenha seus direitos violados. Então, o principal eixo é esse. A partir do momento que uma criança ou um adolescente tem seu direito violado, pai, mãe, responsável, seja ele qual for, até mesmo um vizinho, tem o direito de acionar o Conselho Tutelar, para que busquem soluções, para que procurem resolver esse problema. Tá aí a importância da comunidade, né? Como a gente tinha falado anteriormente, né? A comunidade que toma conta também desses direitos da criança e do adolescente. Exatamente, né? isso. Eu trouxe anteriormente, em outras entrevistas aqui, o caso de um abandono de incapaz, né? Se você tem conhecimento desse abandono de incapaz, você pode acionar o Conselho Tutelar, não é isso, meu amigo? Denuncie, procure, faça denúncia. Você tem N canais, acredito que, se não me falha a memória, você tem o Disque 100, não me recordo muito bem, mas você tem o Disque 100 para fazer a denúncia. Você pode fazer a denúncia, é totalmente sigilosa. Ninguém precisa saber do seu nome. Caso aconteça, você já vai procurar outros meios para que a denúncia seja feita. E você também pode, se você se sentiu prejudicado, de certa forma, por ter feito uma denúncia e seu nome vazou, você pode também procurar os seus direitos, porque é direito seu. Se existe o sigilo na denúncia, então você tem o direito de fazer a denúncia sigilosamente. Professora Xoxa, em qual situação a gente pode acionar aí o Conselho Tutelar? Olha, o Conselho Tutelar, ele tem que ser chamado, né, em toda e qualquer situação em que os direitos da criança ou do adolescente está sendo violado. Que direitos são esses? Por exemplo, vamos citar primeiro o direito da escola, né? Sabemos que o direito de estar na escola é um direito garantido das crianças estarem lá. Mas quando a gente vai para a frequência escolar, a gente vê a falta que são muito grande, né? Onde é que essas crianças estão? O que é que essas crianças estão fazendo? Se você vê uma situação como essa, vendo-se que é o direito da criança de estar na escola e que a criança não vai à escola, então esse direito dele está sendo violado. Então, assim, de fato, onde é que está a sociedade? Vem aí o papel da sociedade, uma vez que os pais descumprem esse direito que está lá na lei, surge-se o papel da sociedade, porque uma vez que ele não está na escola, onde é que ele está? Se ele não está doente, o que é que ele está fazendo na rua, né? Como com quem? Não, realmente o olhar da sociedade é muito importante, né? Aí é quando surgem as denúncias, né? Aí vem a denúncia, aí cabe o conselho saber chegar, conversar, entender o que está acontecendo, porque eu acredito que poucas causas tenham que justifiquem a falta da criança, a evasão da criança na sala de aula. Não é isso? Outro direito também bastante
visto pela sociedade é a questão dos estupros, né, da questão do alcoolismo, a questão das drogas, né, que são situações bastante delicadas, onde sabemos que existem várias crianças sofrendo e passando por esse transtorno. Né? Aí cabe aí mais uma vez o papel da sociedade ter um olhar diferente, porque o Conselho Tutelar não está em todos os ambientes, o Conselho Tutelar não está em todos os lugares. É por isso que existe o papel da sociedade, que é justamente averiguar realmente, fiscalizar. A sociedade também tem esse papel, né? Muitas pessoas taxam como fuxiqueiros, falam demais, mas na verdade é um papel que é de suma importância, levar o que está acontecendo na comunidade para o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar venha exercer de fato o papel que cabe realmente a ele, que é de zelar por esse direito dessas crianças. Mas o Conselho trabalha com denúncias, né? Se não chegar a denúncia, o Conselho nunca vai saber o que está acontecendo em tal comunidade, não é isso? Isso, Matheus, nesse tempo aí de campanha, apesar de ter sido para mim foi um tempo curto, um período que eu... Não foi só para você, não. Né? E assim, a gente escuta falar muito, a falta... O conselho não vem aqui, a pessoa passa ali o tempo todo, tem uma criança que está ali em determinada situação, os pais estão bebendo, às vezes coloca a criança dentro de uma bacia, o conselho não vê? Não, o conselho não vai ver. Se a sociedade não vê, o conselho não está lá 24 horas procurando vítimas ou situações nas ruas. A sociedade viu, denunciou, o conselho chega. E isso aí é muito importante, Xuxa, porque, assim, se a sociedade viu, observou, denunciou e o conselho não agiu, aí torna-se um caso diferente. Pois é. Caso de omissão, né? É caso de omissão. E é muito complicado, né? Isso mesmo. Aí o lesado, né, no caso... Foram lesados. Foram lesados. Tem que procurar também os seus direitos também e podem culminar também em alguma impugnação de algum conselheiro e tudo mais, né? Isso aí realmente é muito complicado. Por isso podendo até ter consequências mais graves. Exatamente. Por isso que o conselheiro tem que estar disponível 24 horas por dia. Quem for entrar, né, nessa questão de eleição de conselho tutelar, o pessoal às vezes olha assim, né, todo muito bonitinho, né, tudo... Ninguém sabe como é que funciona. Isso aqui é glamour, né, mas não, é muito trabalho, é muito suor. E muita responsabilidade. Você fica de plantão 24 horas por dia, é complicado. E é um trabalho de muita importância, né? Às vezes o pessoal não dá a importância que merece um conselheiro tutelar. A nossa amiga a professora Xuxa, ela falou também de vários casos aí, né, de violação dos direitos da criança e do adolescente, que o conselho tutelar pode, né, em questão, se for acionado. A gente tem uma pergunta aqui, mas antes eu só quero pontuar uma coisa também na questão da gravidez na adolescência, né? Tem muito, o que está muito acontecendo na nossa sociedade, não só aqui na cidade de Vicência, mas nas cidades vizinhas, no estado de Pernambuco, aliás, acho que no Brasil, né? Principalmente nas periferias, né? É muito complicado essa situação, porque às vezes o pai da adolescente, ou então o suposto marido, né, da adolescente, às vezes olha para o conselho assim como, não, vai tirar minha mulher de mim, vai tirar o meu filho de mim, e não é bem assim, né? Tá ali para aconselhar, trazer, apresentar os direitos, né, da criança, do adolescente e de uma criança que está chegando também, né? Vocês podem falar sobre isso também? Sim. Essa questão, ela é uma questão muito delicada. Isso. Porque muitas vezes surge a gravidez na infância por falta de orientação, por falta de uma conversa, por falta de conselhos realmente vindos de pai e mãe. Muitas vezes diz assim, eu sou pai, eu sou mãe, mas não tenho essa abertura de conversar com meus filhos. Eu não sei fazer, talvez por ignorância, talvez por vergonha, e isso aí permite que o erro vá acontecendo. Muitas vezes a filha chega em casa, de menor, já está com namorado. Pai não pergunta, mãe não pergunta. O pai e a mãe não querem saber de que família, de onde surgiu esse rapaz, como foi que surgiu essa conversa. Muitas vezes, Matheus, existe também o caso que a professora Xuxa comentou aqui, a questão dos estupros, né? O estupro de vulnerável. Também surge essa questão. A gravidez, né? A gravidez, justamente por isso, porque não tem essa abertura para o diálogo entre pai
filhos, mãe e filhas, aquela conversa com os seus responsáveis. Se não se tem conversa, se não se tem diálogo, não tem base familiar. Eu acredito que tudo parta da base familiar. Uma família com base familiar sólida, vai sempre existir o diálogo, vai sempre existir as orientações, vai sempre existir a conversa de uma forma em geral. E por aí se parte a questão da gravidez, ela deixa de existir, porque a filha vai entender. Minha mãe me ensinou assim. Minha mãe me ensinou assim. Meu pai conversou comigo. Então eu não tenho necessidade disso. Eu costumo dizer assim, eu tenho sobrinhas e sempre costumo dizer assim, eu acho que essa idade entre 12 até quase 18, não que depois de 18 você não tenha que continuar estudando, mas até os 18 você tem que se aplicar no estudo, que é para dali você garantir o seu futuro. Você precisa primeiro pensar no seu futuro, para depois pensar em namoro, para depois pensar em casamento, para depois pensar numa série de coisas que virão realmente no futuro. Professora Xoxa, o Conselho Tutelar, ele pode, ou melhor, o pai e a mãe, né, como o nosso amigo Ramos Dengue falou, que não sabe dar essa orientação para os seus filhos, né, em relação, principalmente na questão da gravidez, como a gente está discutindo aqui agora, o pai e a mãe que não sabe dar essa orientação para o seu filho, ele pode chegar no Conselho Tutelar, conversar com os conselheiros, pedir, né, uma orientação para os conselheiros, ou então pedir para que os conselheiros venham conversar com esse adolescente? Olha, a questão da gravidez na adolescência é muito delicada. Eu acredito que eles deveriam sim chegar ao conselho, mas eles não chegam não. Às vezes é mais fácil chegar no professor, é mais fácil chegar, né, ter uma confiança de chegar e dialogar. Essa questão da gravidez na adolescência, realmente ela é muito delicada. Muitas das vezes aí, quando a gente tem realmente um apoio na família, um apoio dentro de casa, esse adolescente tem uma visão diferente do mundo, do que é o mundo lá fora, do que essas temáticas, né? Veja bem, eu comparo a família como uma construção de uma casa. A família é uma base, é o alicerce principal. Se naquele alicerce principal você tem uma falha, ou talvez não tenha aquela falha, mas a gente tem que entender que a gente prepara os filhos para o mundo. E o mundo, a gente ensina, tem um ensinamento dentro de casa, e lá fora o mundo tem um outro ensinamento totalmente diferente, né? Um ensinamento mais amplo, mais aberto, mais liberto, que tudo pode, não é isso? E na maioria das vezes, os adolescentes, ele tem aquela fase da descoberta, do conhecer, né? Do querer fazer, né? Esse querer fazer, seja lá as coisas que a gente acredita que sejam boas e as coisas que ele acredita que para ele é legal, que para a gente não é, né? Eu costumo dizer para os meus filhos, que eu tenho dois filhos adolescentes, né? Um tem um de 20 e tem uma de 17 anos, e assim, eu costumo dizer para eles que nós pais somos o manual que eles precisam, né? Para que eles tenham uma vida depois, um futuro melhor, né? E diferente. A gente tem que realmente colocar na cabeça das crianças, dos adolescentes, que quando eles crescerem, não vai ser fácil como ser como criança, né? Você vai ter lá seus direitos, você vai ter lá seus deveres e suas obrigações a fazer, não é verdade? E essa questão da gravidez, muitas das vezes vai pela falta de conhecimento, mas muitas das vezes não. Realmente o adolescente é rebelde mesmo, né? E querem fazer tudo do jeito que querem, e às vezes realmente chega lá fora e acaba que se prejudicam, né? Lembrando que no momento que essas situações todas acontecem, tanto a menina grávida quanto a criança, já desde aí já tem que ter aquele apoio, né? Aquele olhar, né? De preocupação. Aí vem a questão das consultas, dos pré-natais, né? Que não pode de maneira nenhuma deixar de acontecer, porque é de necessária importância que todas as grávidas passem por esse processo, né? Que é o processo de acompanhamento, que é mensal de todas as grávidas. Depois da gravidez também, né? Vem um acompanhamento da criança, que vem a questão que já desde o nascimento, a questão da vacinação e tudo mais. Então, assim, é um conjunto que não pode separar uma coisa da outra,
tanto a gravidez como a criança, né, a mulher grávida e a criança que ainda vem a nascer, né, já nasce com aquela proteção. A gente já tem que proteger, independente da situação pela qual aquela pessoa veio a engravidar, né, que seja, muitas das vezes são gravidez desejáveis, outras não são desejáveis, né, sabemos disso, mas assim, toda e qualquer tem que sim ter um apoio, tem que ter sim uma visão, tem que ter alguém que acolha, alguém que proteja, alguém que cuide tanto da grávida quanto da criança que venha a nascer, entendeu? Muito bem, 10 horas e 12 minutos, olha, estamos aqui com os candidatos ao Conselho Tutelar, né, que estão disputando aí uma vaga ao Conselho Tutelar, Ramos Dengue, professora Xoxa aqui nos estúdios da Vicência FM, no Matheus Nascimento Entrevista. Estamos, né, como eu falei no início, no Facebook, ao vivo, também ali no Instagram, ao vivo e no nosso aplicativo. Você, né, se não está acompanhando, né, não é porque tá com falta de lugar para acompanhar, não, né? Até mandei mensagem. Não quer. Exatamente. Recebi até mensagem perguntando se ia ter entrevista. Eu disse, já estamos ao vivo. Estava até digitando aqui que já estamos ao vivo. Só entrar aí nas redes sociais da Rádio Vicência FM, tá bom? A gente falou bastante aqui sobre a violação, né, da criança, do adolescente, que são várias outras atribuições aí do conselheiro tutelar, do conselho tutelar em si. Falamos das situações em que o conselho pode ser acionado. Agora quero saber de vocês. Pronto, o conselho foi acionado. Quais medidas o conselho vai tomar a partir daí do acionamento, né? A partir que a comunidade, pai, mãe, tio, acionou o conselho. Quais as medidas o conselho tutelar vai tomar a partir desse momento? A partir desse momento, Matheus, a partir do momento que foi recebida a denúncia, o conselheiro tutelar, ele vai procurar a família, vai ouvir, porque não existe a denúncia sem a comprovação. Então, o principal ponto que o conselheiro deve iniciar é justamente esse. Recebi a denúncia, não vou agir, não vou correr de imediato, seja para a polícia, seja para o Ministério Público, porque isso não é função do conselheiro. O primeiro ponto é ouvir a família, chegar junto da família e procurar saber o porquê e se aconteceu. Muitas vezes a denúncia parte da própria criança. Pode acontecer. Partiu da própria criança. Será que a gente deve dar 100% de ouvidos ou primeiro temos que procurar a família para ouvir? Esse é o ponto fundamental. Professora Xoxa? Olha, veja só, quando a gente para analisar essa questão do conselho, realmente é muito delicado. Eu cheguei a uma determinada situação em que a pessoa estava bastante revoltada porque um conselheiro, acredito, que tinha chegado lá porque a menina estava trabalhando e o filho estava fora de casa, estava na rua. E ele disse, olha, você precisa parar de trabalhar para tomar conta do seu filho. Então, eu até indaguei com ela que nem eu, nem ninguém não tem o direito de opinar na vida das pessoas. O que a gente pode fazer é orientar, chegar, sentar, chamar essa mãe, ver o que é que se pode fazer, porque deixar de trabalhar, infelizmente, ela não pode, uma vez que ela não tem o pai para ajudar na demanda da casa. Ela é pai e ela é mãe daquela família, daquelas crianças, né? Então, assim, eu, no meu olhar, o que é que a gente deveria fazer? O que é que o Conselho Tutelar, de fato, teria que fazer nesse momento? Eu acredito que deveria chegar com a mãe, sentar, conversar, entender a situação, procurar saber se tinha alguém ou alguma pessoa, algum meio, de quando ela saísse para trabalhar, falando que ela trabalhava apenas um horário, onde teria que ficar essas crianças para que elas não fiquem na rua, né? Para que elas não fiquem desacobertadas. Se é um horário que as crianças estão na escola, ela trabalha no horário contrário, ótimo, né? É isso que o conselho tem que fazer. Chegar, conversar, buscar estratégia, procurar meios que resolva determinada situação. Isso é um caso de invasão escolar? Pode até ter sido, mas a gente tem que chegar, olhar, entender, analisar a situação, não chegar impondo limites, porque esse não é o dever do Conselho Tutelar, né? De impor o que as pessoas têm que fazer,
né? Que apesar de tudo, é por isso que muitos por aí dizem, eu também costumo dizer que o conselho da minha casa sou eu, mas até onde eu posso dizer isso? Por isso tem pessoas que são realmente voltadas com o conselho por conta dessas coisas, né? Que chegam e jogam coisas que não deveria falar, jogam coisas que não deveria dizer, fazer até, entendeu? Por exemplo, um caso de abuso, né? Tem uma criança em determinada comunidade, determinado lugar, determinada casa, que está passando por abusos, né? O conselho tutelar foi acionado, ok, o que o conselho tem que fazer? De imediato, expulsar, tirar, realmente aí o conselho tem que afastar o agressor, né, da sua localidade, ele não pode conviver jamais com essa criança, o conselho tutelar tem que sim afastar, aí envia uma documentação para o Ministério Público, lá eles vão decidir, né, aí vem a questão do policiamento, vem a questão de, né, mas assim, tem que realmente ter um olhar, quando dizem que os conselhos tutelar às vezes são psicólogos, são mesmo. Porque eu acredito que a psicologia, ela tem que vir já de berço. Já é nossa, eu sou mãe, eu sou psicóloga, você é pai, você também é um psicólogo da sua casa, porque é assim que tem que ser. E o conselho tutelar, os conselheiros também tem que ser um psicólogo, né? Tem que saber cuidar, tem que saber orientar, tem que saber chegar, tem que saber conversar, né? Esse realmente é o papel e é assim que tem que se chegar em determinadas regiões. Tem localidade que o conselho tutelar não é bem-vindo de jeito e maneira nenhuma. São pessoas totalmente revoltadas com o Conselho Tutelar, porque acreditam que o Conselho Tutelar está aí para fazer as crianças e adolescentes serem rebeldes, né? Usam muito a expressão de dizer que eu não posso bater no meu filho, que eu não posso colocar minha filha, que tem 12, 13 anos, para fazer alguma coisa dentro de casa, eu não posso botar meu filho. Não é isso que o Estatuto decide, que o Estatuto defende. Não é isso, você não pode dar uma tapa no seu filho, você pode e você deve dar umas lapadinhas às vezes que é necessário. O que você não pode é chegar a agredir o seu filho, espancar e às vezes deixar até sequela. Isso é desumano. Nenhum animal merece passar por essa situação, muito menos uma criança indefesa. É fácil, né? Eu, como adulto, eu tenho meus problemas, tenho minhas angústias, minhas agonias, e muitas das vezes uma criança indefesa, chego lá e taco lá a lapada para cima de tudo e qualquer maneira, vindo a prejudicar tanto no desenvolvimento quanto no psicológico, porque a gente tem que entender que o psicológico da criança é muito delicado, e no momento que aquela criança, ela vive sempre agredida, olha, não é diferente você chegar e dar umas lapadas no seu filho para tentar corrigir alguma coisa que ele fez, e você chegar no seu filho e agredir o seu filho. A lapada é educativa, né? Aquela lapada é educativa, né? É verdade. Mas, assim, realmente são papéis muito importantes e coisas muito delicadas que realmente a gente precisa saber chegar. Pois é, eu trago sempre aqui, né, e vai entrar até numa parte do que a professora aí falou, na questão aí da responsabilidade, né, dos pais e também, né, do que pode acontecer com os pais caso violem o direito das crianças e também dos adolescentes. É sobre o que diz o artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou ler aqui uma parte para vocês, né, do modo geral, o que diz o artigo 129. A gente sabe que tem muitos incisos, mas de uma forma geral diz o seguinte, ó: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Eu queria saber a opinião de vocês aí quanto a essa indagação, né, que você encontra lá no artigo 129 do ECA. Começando com o nosso amigo Ramos Dengue. Matheus, é como eu digo a você, tudo é colocado de forma de um ponto principal. O artigo 129, ele fala das leis aplicadas, não é isso? Isso. Só para uma questão de entendimento, rápido. Quando você lê, aí ele diz o seguinte, que nenhuma criança ou adolescente poderá ser usado, repita para mim, por favor. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão, né? Isso. E quem o fizer, né, pode aí ser punido na forma da lei, né? No rigor da lei. Voltamos para aquela questão de, vamos lá, a questão da falta de cumprimento dos direitos da defesa da criança e do adolescente, porque a partir desse momento, se eu exponho um filho, se eu exponho o filho de um vizinho, se eu exponho um sobrinho a esse tema, eu estou desrespeitando, eu estou descumprindo o que diz o estatuto, eu estou descumprindo um ponto principal, que é justamente esse. Eu não posso colocar nenhuma criança, porque eu corro o risco, eu não posso desrespeitar nenhuma criança, porque eu corro o risco de ser enquadrado na lei. Você quer complementar, Xuxa? Com certeza. Fica à vontade. O artigo 227 ainda vai destrilar essas coisas mais profundas. Ele diz o seguinte: assegura a criança ou adolescente ou jovem com absoluta prioridade. Né? Tem que ser realmente aquela prioridade absoluta, não é pela metade, não é um nem dois, não. É a absoluta, a prioridade, é absoluta, né? O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar. Percebe-se que a família, ela entra em todos os pilares dos direitos da criança. Em todos os pilares do ECA. Todos os pilares. A família realmente tem que ser a base de tudo, né? E quando ele diz assim, que nenhuma criança, né, tem que ser objeto, de fato, não tem que ser objeto, né, de crueldade, de todas as coisas aí que defendem a criança, e é verdade, né? Quando a gente para essa fala que eu tive antes sobre as palmadas, né? São as leis da crueldade. O que a gente vê muitos por aí? Crianças nas ruas, principalmente nas periferias, nos semáforos, nos trânsitos, por aí afora, trabalhando de forma cruel. Às vezes você passa no trânsito ali no Recife de meio-dia, 11 horas, coisa desse tipo, sol quente, escaldante, e muitos estão ali no sinal vendendo alguma coisa. É errado ele estar ali? Com certeza é errado, porque não é obrigação deles estar ali tentando trazer alimento para dentro de casa. Essa é uma obrigação que cabe aos pais, que cabe a alguém que seja responsável a trazer a alimentação para casa. Não é eles que têm que ir buscar. Então é aí que os pais ficam revoltados quando chega o conselho tutelar. Mas é a obrigação do conselho chegar mesmo lá para tentar tirar aquela criança daquela situação a qual ele vive. Agora, Xuxa, é importante complementar a sua fala, porque se o menino está no sinal, se está pedindo nas portas, é porque o pai está negligenciando a lei, o que era de direito dele, de obrigação. Por isso que falam do conselho, porque o conselho vai lá. E se o conselho foi, é porque alguém denunciou. E o pai, certas vezes, né, que leva a criança a esse trabalho, né, infantil, acha ruim, né? Porque não, o conselho tirou meu filho aqui, que me ajudava, né? O que é que eu vou fazer? A gente tem um exemplo aqui na cidade, né, de uns anos atrás, dos meninos, né, que faziam feira, né? Carregavam a feira do pessoal no sábado. Certa vez, né, veio lei de cima, né? Veio lei federal dizendo que era para tirar realmente as crianças ali, né? Porque são crianças e crianças têm que estar na escola, crianças têm que estar se divertindo. Crianças e adolescentes não têm que estar num sol escaldante, no meio de uma feira, né? Muita gente, um calor enorme, pode prejudicar também até a saúde da criança, mas muitos pais e até a própria criança também às vezes nem entendem. Gostam, né? Isso é verdade. Olha, veja só, a gente não sabe a situação de cada pai, a gente não sabe a situação de cada família, né? Leva-se em conta que às vezes eles estão ali realmente por necessidade, né? E porque gostam e porque ali eles se incentivam-se, né, a trabalhar, né? Olhando para esse lado, seria viável, mas assim, no momento que você bota uma criança para estar na rua fazendo determinado trabalho, né, apesar de ser no sábado, porque a gente vê muito isso, não, ele já estudou durante a semana, no sábado não custa nada, realmente não custa, mas às vezes são tão pequenininhos,
né? São tão menos de 10 anos que estão lá, e aquilo ali não faz realmente bem para a saúde. E ainda eles estão sobre a responsabilidade do pai. Então, é a responsabilidade dos pais trazerem, sim, os alimentos, as coisas necessárias que supra essa necessidade deles não estarem na rua, né? Que eles façam uma outra atividade ao invés de estar lá na rua. Não é verdade? Outra coisa também que as pessoas falam muito, e eu vou tirar por mim, quando eu era criança, eu ajudava, assim, meu pai. A gente morava ali no Gemburaré e meu pai plantava, né? Era agricultor e plantava, e nossos irmãos iam todos, né, ajudar meu pai. Ele saía, fazia as covas lá dos milhos, da macaxeira, as coisas desse tipo, de roça. E a gente saía, semeando os milhos, essas coisas. E assim, a gente fazia aquilo com prazer. A gente fazia aquilo porque a gente gostava de fazer. Não é que a gente ia fazer aquilo para ajudar a manter em casa. Não, realmente a gente fazia para... Não fazia por obrigação, não era uma obrigação. A gente fazia porque a gente gostava. Já era uma prática, a gente já sentia falta. Já chegou o tempo de plantar, então vamos plantar. Porque depois a gente vai colher. Entendeu? Então, assim, eles têm que fazer, tem que ajudar os pais, tem que ajudar. Mas, assim, como é? Até quando? Qual situação eu posso ajudar meu pai? Realmente eu estou ajudando meu pai ou eu estou me sacrificando? Porque as crianças, eles estão se sacrificando ali, eles ficam, muitas das vezes, passam a manhã inteira, não tomam água, já prejudica a saúde, né? Ficam ali ouvindo coisas que às vezes nem devem. E muitas das vezes os pais... tomar café. É verdade. E muitas das vezes, onde é que os pais estão? Em casa ou estão em alguma bodega bebendo, justifica. Aí ficam bravos. Em certos casos, entendeu? Justamente isso. O filho está trabalhando para manter o vício dos pais. Isso não existe. Aí é contra a lei. Aí a lei chega, a fiscalização chega, aí acham ruim. Por isso entendeu? que tem que tomar cuidado, porque tomar tem cuidado. aí, né, o artigo 129 com essas medidas que podem ser tomadas, né, justamente contra os pais. É verdade. Né? E às vezes, Matheus, os conselheiros levam essa culpa, né? Vocês fazem isso, isso e isso. Não são nós que fizemos, são os conselheiros que fez as leis. Não é o conselho que faz. A lei já vem, né? E a gente só vai executar aquela lei. Então, a gente não faz... A lei não é feita por nós, não é a gente que diz assim, olha, vai ter que ser assim, 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 não. Está lá na lei, no artigo tal, e a gente tem que cumprir essa lei. Pois bem, olha, são 10h29, a gente está chegando aqui no momento, já no finalzinho já da nossa conversa. Aqui tem, no máximo aqui, mais 2 perguntinhas para a gente fazer para vocês. E perguntas mais de cunho pessoal, né? Perguntas mais de cunho íntimo de vocês. Primeiramente, eu queria saber de vocês qual o perfil, né, do conselheiro tutelar para trabalhar, né? Conseguir trabalhar com coerência com o que diz o ECA, né? Porque às vezes eu digo, não, eu tenho um perfil ideal para, né, trabalhar para vendedor. Exatamente. Mas tem que ter uma cartilha, né? A gente segue uma cartilha de vendedor. Se a gente não seguir naquela cartilha, né, realmente a gente coisa não vai... anda. Exatamente. Exato. Qual é o perfil, Ramos, o perfil ideal do conselheiro tutelar para seguir, né, o que diz aí o ECA? Padre Zezinho, ele diz uma coisa muito bonita, que ele fala diretamente da família. E eu creio que o perfil, não só para conselheiro, mas para toda e qualquer situação, ou de uma forma em geral, eu acho que o perfil adequado para tudo é o perfil familiar. Por quê? O perfil familiar. Se o seu perfil ele vem com base na família, seu perfil é de sucesso. Seu perfil é de organização, seu perfil é de realização. E eu acredito exatamente nisso, Matheus. Acredito exatamente nisso, que o perfil adequado para tudo é o perfil familiar. Professora Xoxa? É isso aí, Ramos. Olha, veja, o perfil, você tem que ser uma pessoa centrada, né? Você tem que analisar o que você é, o que você tem, e o que você pode passar para as pessoas.
Quem é você? O que é que você tem que oferecer, né? Eu, né, sou uma pessoa bastante comunicativa, não sou locutora. Sou uma pessoa bastante comunicativa, sou coerente, sou paciente, né? Sou cristã, né? Graças a Deus. Tenho uma empatia muito grande, né? Tenho um olhar bastante especial, né? Nessa área de trabalhar com criança, né? Sou mãe, né? Vou ser avó pela primeira vez. E assim, eu acredito que para ser um conselheiro tutelar, você tem que ter uma visão diferente. Você tem que amar diferente. Você tem que aprender a amar ao próximo, porque a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, se eu não consigo nem sequer chegar a me amar primeiro, como é que eu vou conseguir amar alguém? Como é que eu vou conseguir cuidar de alguém? Ter aquele olhar diferente. Eu preciso chegar, eu preciso olhar, eu preciso cuidar. Essa é a obrigação que todos deveriam ter, né? Minha mãe diz assim, que quando você é uma boa filha, você é uma boa filha, você é um bom filho, não tem como você ser uma má esposa, você uma má professora. Qualquer função que você for fazer na sua vida, que você determine, se você tem uma base, se você entende que você é uma boa filha, né? Eu digo assim, mãe, como é que eu sou? Ela diz, não, você é uma ótima filha. Tanto que meus irmãos, é um ciúme enorme que tem, né? E assim, graças a Deus, eu tenho um coração enorme, tenho uma paixão muito grande, sabe, de trabalhar, né, de cuidar, né? Jesus me abençoou com 2 filhos especial. Eu acredito que quando a gente é mãe de criança especial, a gente tem um coração a mais, porque a gente realmente precisa ter esse olhar, né? O olhar de psicologia, um olhar de medicina, você tem que ter um olhar a mais, né? E assim, eu acredito que se eu chegar lá em nome de Jesus, né? Eu vou sim desempenhar bem o meu papel, porque eu sou uma pessoa bastante decidida, sou uma pessoa que gosto de desafios, sou uma pessoa que não tenho medo de correr atrás, que não tenho medo de arriscar, não tenho medo do perigo, né? Trabalhei 2 anos no sistema penitenciário e eu saí de lá e deixei muita saudade. E o bom disso tudo é você chegar na rua e ganhar um abraço e dizer, professora, a senhora fez diferente. Né? Quantas vezes eu chegava lá no presídio, trabalhava com 12 marmanjos, né, que eu amo de coração, alguns já se foram, mas que ele chegava e dizia assim, professora, a senhora entra aqui porque a senhora tem um coração diferente. A senhora olha para a gente como ser humano, né, é diferente. Então é isso que a gente tem que deixar para as pessoas, é isso que a gente tem que passar, é isso que a gente tem que mostrar. Que tipo de cidadão é você? Você é um cidadão que apenas critica? Você é um cidadão que apenas murmura? Você é um cidadão que apenas aponta o dedo? Ou você é aquela pessoa que está ali junto, que você se preocupa, se está realmente necessidade, não precisa chegar na porta, que você chega lá e diga, olha, eu estou aqui, viu? Precisar, olha, pode contar comigo 24 horas. Não preciso ser conselheira para fazer isso, entendeu? Pois é, tá errado, ao invés de... Passar a mão na cabeça? Não é nem isso, tá errado ao invés de... estar criticando, ir lá e ajudar, né? Com certeza, é isso aí que a gente tem que ser. Fazer da sugestões para ajudar, né? É verdade. Pois é. Olha, agora chegou a hora de vocês expuserem aí as suas propostas, né? Para, caso vocês ganhem aí a eleição, chegar lá. Queria saber de vocês, né? O que vocês acham que estão faltando, né, nesse conselho, na conjuntura desse conselho atual aqui no nosso município, e o que vocês podem fazer, né, ou vão fazer, caso vocês cheguem lá, levar de proposta aí para os companheiros de vocês, né, para exercer muito melhor aí o trabalho do Conselho Tutelar. Começando com o Ramos. Matheus, essa questão de propostas para mudar, para melhorar, ela é um pouco delicada. Por quê? Nas nossas caminhadas, o que acontece? A gente escuta muito que o conselho não trabalha. A gente escuta muito que o conselho não faz nada. A gente escuta muito que são omissos. Mas aí eu me pergunto, como é que você pode fazer diferente se você está sendo regido por um estatuto? Discutíamos aqui antes a questão da denúncia.
Se você quer um conselho atuante, se você quer um conselho que não seja omisso, se você quer um conselho participativo, denuncie. Faça denúncia. Porque tudo que o conselheiro tutelar faz é regido pelo ECA. Tudo que o conselheiro faz está ali no livro. Ele não vai inventar, ele não vai criar. Não adianta chegar aqui, Matheus, e te dizer assim, eu vou fazer isso e aquilo, porque não é da nossa alçada. Qual a nossa principal função? Ser guardião dos direitos da criança e do adolescente. É isso que o ECA diz. Desde o primeiro artigo ao último, ele só leva você a guardar os direitos da criança e do adolescente. Desde o primeiro artigo, ele lhe orienta a agir da forma que hoje os atuais conselheiros agem. Eu, como postulante a uma vaga, eu poderia chegar aqui e dizer assim, eu vou fazer trabalhos sociais, eu vou fazer palestras, Não, eu não posso fazer isso, Matheus, porque não é da minha alçada. O que eu posso fazer, garanto a vocês, que se eu chegar lá, o que eu posso fazer é dar sequência ao trabalho que os outros companheiros que hoje exercem a função, porque naturalmente se eu chegar lá, alguém vai ter que sair. Dos 5, alguém vai ter que sair para que eu entre. Então, se eu chegar lá, o que eu posso prometer à população de Trigueiros, Murupé, Angélicas, Borracha, Sítios e sede da cidade, o que eu posso prometer é uma coisa simples e prática. É colocar em prática tudo o que o Estatuto da Criança e do Adolescente pede. Tudo o que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina. Porque se não for assim, Matheus, eu não vou ser um conselheiro atuante. Se eu não seguir o que o Estatuto pede, se eu não seguir o que o Estatuto determina, eu não vou ser um conselheiro atuante. Pois é, passa a pergunta para nossa amiga professora Xoxa, né? O que falta no conselho hoje, professora Xoxa, e o que a senhora acha que poderia acrescentar nesse conselho, conjuntura de hoje, né? Olha, eu acredito que, de fato, não podemos mudar em nada da lei, né? E temos que executar essa lei e executar com clareza, né? Mas o que eu acredito, o que falta ainda, né, é o diálogo. Não o diálogo pessoal, mas o diálogo no todo. Como assim? Veja só. O conselho, ele não pode mudar nenhuma regra, nenhuma lei. Ele tem que seguir realmente a lei que já está lá no ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? É a base. Ali tem a base, a gente só vai aprimorar as leis que existem ali. Realmente o conselho não pode criar, mas ele pode levar o conselho para outra determinada, outra instituição. Como, por exemplo, muitas pessoas não conhecem o Estatuto, né? Quem de fato conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente é quem realmente trabalha com ele, né? E é por isso que a gente vê muito por aí afora, quando dizem assim, o conselho é que está impedindo que eu eduque meus filhos, né? O conselho impede que eu faça isso, que eu faça aquilo com os meus filhos. E, na verdade, não é isso que existe, não é isso que está lá no Estatuto, né? Então, assim, a minha preocupação, eu acredito que de vários, que se eu chegar lá, se as pessoas me ajudarem, de tentar levar o que de fato o Estatuto prega para as escolas, para a sociedade, né? Para que as pessoas comecem a ver que o Estatuto da Criança e do Adolescente é diferente do que as pessoas acreditam. Porque muitos aí acreditam em coisas que, na verdade, a gente sabe que não existe, né? E assim, uma vez que eu não posso chegar e mudar nada da lei que tem ali, mas eu posso chegar nas pessoas, chegar nas escolas, fazer reunião com os pais, ter uma oportunidade, porque se a gente sabe que tem, que pode, que deve, né, nos núcleos, chegar na escola, né, ter um momento com os pais da comunidade e tentar mostrar para eles, levar para eles o que de fato é o que o Estatuto abrange e o que é que o Estatuto defende, o que é que de fato a gente como conselheiro estamos ali para ajudar, entendeu? Não é o prédio em si,
né? Não é um conselheiro em si, mas é o grupo. O grupo tem que trabalhar ali de mão dadas. Não é apenas focar em denúncias, né? O conselho vai trabalhar apenas quando chega uma denúncia? Não. Como é que eu posso trabalhar? Levando o conselho para a comunidade, levando o conselho para a escola, mostrar para os pais como é que o conselho é, o que é que os conselhos trabalham, como é que defende, entendeu? Isso aí as pessoas precisam ouvir. Digo isso porque eu nunca vi, né? Eu estudei, né, a minha vida toda aí, né? Sou pedagoga e assim, no decorrer da minha vida escolar, eu nunca vi chegar uma equipe lá e de conselheiros, ter um momento com os pais e dizer que de fato qual é o papel do conselho tutelar na sociedade. Será que o conselho tutelar só está ali para impedir que meu filho trabalhe? Será que o conselho tutelar só está ali para impedir que minha filha me ajude ou que meu filho me ajude? Entendeu? Será que o conselho tutelar só está ali para impedir que eu possa dar umas palmadas no meu filho? Porque é isso que a gente escuta. Tem pessoas que dizem assim: eu vou votar em conselho tutelar para quê? Para procurar problema para mim? Mas o conselho não está para procurar problema, e sim para resolver os problemas que são causados, né, justamente pela sociedade. E a sociedade precisa saber, precisa conhecer realmente o estatuto, como eu fui estudar agora, e eu vejo que as coisas são totalmente diferentes do que eu sempre ouvi. Tem crianças que já dizem assim: se você bater em mim, eu vou lá no conselho denunciar, justamente por falta de informação, justamente porque não tem aquela informação que foi necessária, né? Que foi uma informação que deveria ter vindo já lá da escola. Não é que sua mãe não vai poder bater em você. Aí o que eu digo é o seguinte: você vai apanhar agora e quando você voltar do conselho apanha novamente. Porque assim, é uma coisa que precisa tá sendo vivida, mastigada todos os dias, porque as pessoas precisam. Uma vez que eu tenho uma visão do que é que eu posso fazer, então vou fazer com mais cuidado. Eu vou ter uma visão. Muitos dizem assim: não é conselho tutelar que bota comida dentro de casa, não. O conselho tutelar da minha casa sou eu. E com certeza é você mesmo. Mas como é que você está fazendo o seu papel? Entendeu? Entendemos. E acredito que a população também entendeu, né? A ideia de vocês em relação ao conselho que vocês passaram aqui para a população em relação ao conselho tutelar. Eu deixo agora, no finalzinho, um espaço para vocês falarem, porque a população, porque você, melhor dizendo, você, Ramos, e você, professora, merece o voto da população. Começando com o Ramos. Eu acredito que eu mereço uma oportunidade por entender que eu sou essa pessoa que tenho empatia, sou uma pessoa que me coloco sempre à disposição dos outros. Muitas vezes a gente, por ser desse tipo de pessoa, a gente sofre mais do que as demais. E hoje eu digo a vocês que eu acredito que estou preparado para exercer a função de conselheiro tutelar. É muito importante essa função de conselheiro tutelar, sim. Eu venho ao longo dos meus 52 anos, eu já tenho 52 anos, graças a Deus, e posso dizer que são 52 anos bem vividos. Vivo em uma sociedade rotuleira, que vocês sabem que é assim, gostam muito de rotular, gostam muito de julgar, gostam muito de colocar o dedo no rosto dos outros, mas esquecem do principal. Para a gente viver em comunidade, para a gente viver em sociedade, a gente precisa viver em harmonia. E eu tenho feito isso ao longo dos meus 52 anos. Eu tenho buscado viver em harmonia. Nem sempre a gente agrada a todo mundo, mas com esse pensamento, eu me coloco à disposição de vocês. Eu coloco o meu nome para que vocês apreciem, para que vocês analisem, para que vocês vejam, conheçam a minha história, conheçam a história da minha família. Estudem, procurem me conhecer, pelo simples fato de que quando a gente resolve entrar numa questão como esta agora, quando a gente resolve participar de um movimento desse, a gente só vai se tiver certeza que está pronto.
E eu acredito que estou pronto para a avaliação de vocês. Mais uma vez eu coloco o meu nome à disposição. Ramos Dengue, número 18. Eu vou estar presente. Qualquer dúvida, me ligue. Qualquer dúvida, entre no meu WhatsApp, entre no meu Facebook, entre no meu Instagram. Me perguntem. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Busque uma forma de entrar em contato comigo. Vocês me conhecem. Eu tenho amigos em todas as partes do município, seja sítio, distritos. Eu, graças a Deus, sou conhecido pelo meu jeito de ser. Sou amigo de todos, nunca deixei um amigo na mão. E por isso eu estou me colocando à disposição de vocês. Tá certo, meu amigo Ramos. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui nos nossos estúdios e por, expor um pouquinho do que é você aqui para a população e também seus conhecimentos em relação ao Conselho Tutelar. Só para concluir, Matheus, que eu pensei que esse era o momento de eu me colocar e não de agradecer. Pode ser também. Pronto, então eu quero agradecer primeiramente ao Pai, né? A Deus, que sem Deus nós não somos nada nem vamos a lugar nenhum. Deus é a primícia de tudo. Quero agradecer a você, Matheus, pelo espaço. Confesso a vocês que cheguei aqui meio um pouco nervoso. É normal. Porque eu nunca participei de uma entrevista assim. E quero agradecer também a você, minha amiga Xuxa, por ter complementado minhas falas. E é isso aí. Agradeço a minha família, agradeço a minha esposa, agradeço a meu filho que tem me apoiado. E assim a gente vai. Mais uma vez eu coloco meu nome à disposição. Analisem Ramos Dengue, número 18. Professora? Bom, olha, eu já de antemão eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, né, por ter me colocado até aqui, né, agradecer a toda a equipe aqui da Rádio Vicência, né, agradecer a minha família, agradecer aos meus amigos. Olha, minha família, graças a Deus, eles estão aí, né, dando aquela força, não, você vai e você não vai desistir, né, agradecer muito de coração a todos os meus irmãos, minha irmã Mazé, né, Márcia, Messia, Carol, vou dizer o nome de todos para não ficar ninguém com ciúme. Meu irmão Raminho, né, Tita, Cristiano, Ailton, né, minha mãe, meu pai, agradeço de coração, né, que são minha base, agradeço aos meus filhos, né. Eu gosto quando meus filhos dizem assim: mãe, eu tenho orgulho da senhora, a senhora é meu orgulho. Minha filha costuma muito dizer, meus filhos até chegam até a dar vontade de me emocionar, mas é isso aí. Eu sou realmente essa pessoa emotiva, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que pensa, às vezes, meu marido faz assim: olha, tu só não entra para a vereadora, viu? Porque tu vai ficar sem nada, porque tu vai dar tudo pro povo. Mas realmente eu sou essa pessoa de estar ali sempre, né? De buscar sempre o ajudar, de buscar sempre o querer, de buscar sempre agradar, de ver tudo bem, né? Agradecer a minha igreja, agradecer ao meu pastor, né? Eu quero agradecer a todos de um modo geral, né? E eu estou aqui, né, para pedir um apoio, né? Pedir o voto e o apoio também, que o apoio é fundamental, né? E assim, o meu desejo é de poder mostrar o meu trabalho, de poder, junto com os que já estão ou nos que vão ficar, eu não sei, só Deus sabe, Deus já sabe de tudo, e assim, ter uma oportunidade de poder mostrar o meu trabalho, né? E para que isso aconteça, realmente eu preciso que as pessoas se mobilizem, que as pessoas saiam de casa, né, que vão votar e que vão votar consciente, porque a escolha de um conselho tutelar não é votar por votar ou votar porque ganhou alguma coisa em troca, é votar realmente consciente, né? Porque é uma eleição de suma importância que as pessoas vão estar ali para defender um direito, e é um direito muito importante, que é de crianças e adolescentes. Então eu tenho que sair de casa com a consciência bem aberta de quem é que eu vou votar, a quem é que eu vou dar uma oportunidade de chegar lá, de eu saber que aquela pessoa vai ter uma devolutiva, né? Eu tenho que ter essa consciência, é isso que eu peço sempre aos eleitores. Pensem direito, analisem cada situação, analisem cada candidatos e façam realmente a escolha que de fato cabe, que seja mais necessária e coerente para você, né? São 2 candidatos, a gente não tem que deixar de esquecer, né? Que nós podemos votar em 2 candidatos, né? E a eleição é uma eleição bastante importante, e é isso aí. Eu peço o apoio de vocês para que eu possa mostrar um pouco do meu trabalho, para que eu possa estender, né? Sou verdadeira, tudo isso que foi falado aqui
foi realmente vindo de coração, não foi nada estudado, não foi nada trabalhado, realmente é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu costumo dizer que eu tenho muito que aprender. Né? Se eu chegar lá nessa nova caminhada, eu vou aprender muitas coisas, que vivemos em constante aprendizado. A gente nunca sabe tudo. E eu estou aqui realmente para aprender, mas também muito tenho que repassar. A gente tem que aprender e também repassar. A gente recebe e a gente doa. E é isso aí. Eu chegando lá, com a oportunidade que as pessoas me derem, né? Eu vou fazer por onde, né? Esse apoio, esse voto, seja realmente valorizado, para que depois, se for o caso necessário, eu poder chegar e ouvir que valeu a pena acreditar em mim, que valeu a pena, sim, dar um voto de confiança na professora Xoxa, né? E é isso aí, minha gente. No dia 1º de outubro, não esqueça, vote confiante, vote com clareza, com certeza, vote 16, vote na professora Xoxa. Lembrando que não pode esquecer de levar o título e documento com foto. Um abraço a todos, que fique todo com Deus. E é isso aí, um cheiro no coração. Show de bola! Conversamos aqui com a professora Xoxa e também com o Ramos Dengue, candidatos ao Conselho Tutelar aqui do nosso município. Olha, são 10 horas e 53 minutos. Só lembrando a você que a gente vai estar amanhã novamente, a partir das 9h30, com mais 2 candidatos. Amanhã estaremos conversando com o Chico do Banco e também o nosso amigo Janjan, né? Janjan, que é atual conselheiro tutelar, Chico do Banco, que já foi conselheiro tutelar, está tentando aí chegar novamente ao Conselho Tutelar amanhã a partir das 9h30 da manhã, tá certo? A você, muito obrigado, né, pela audiência, o pessoal comentando bastante aí no nosso Facebook, também mandando mensagem aqui no WhatsApp da Rádio Vicência FM. Só lembrando que a gente tá no Instagram com o celular da Rádio Vicência FM, então a gente não leu direito aí os comentários, tá certo? Mas no decorrer aqui a gente responde, tá bom? E é isso, vamos pro apoio cultural, já eu volto trazendo muito mais para você aqui no nosso show da manhã. Tem Hora do Ouvinte, ainda tem Anderson Batista trazendo as notícias do futebol pernambucano aqui no nosso programa. Amanhã a gente volta com o nosso Matheus Nascimento Entrevista. Matheus Nascimento, entrevista. Matheus Nascimento, entrevista. Nesta sexta-feira, dia 22 de setembro, a partir das 9h30, no programa Show da Manhã, Matheus Nascimento recebe Chico do Banco e Janjan, candidatos a uma vaga no Conselho Tutelar em Vicência. Oportunidade de você conhecer melhor o seu candidato e decidir